belíssimo hino. Obrigado à nossa equipe de música por essa canção que nos faz lembrar o nascimento de Cristo. Eu quero saudar a todos com um bom dia, quero desejar também o meu particular Feliz Natal a todos, que essa semana agora seja marcada por muitas alegrias e boas festas para todos vocês, tá bem? Não comam muito. Ninguém disse amém. Todos estão empolgados com aquilo que virá hoje à noite aí pela frente. Meus amigos, eu quero saudar realmente a todos vocês. Eu vejo muitas pessoas aqui que eu ainda não conheço. Não sei se estão somente de passagem, vieram visitar algum parente aqui por perto. Eu sei que alguns que são daqui também já estão viajando. É um período marcado por essas movimentações. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa igreja. Às vezes eu me sinto um pouco um visitante aqui também entre vocês. Eu só estou aqui uma vez por mês, no sábado pela manhã. Com 4 igrejas, a gente fica nessa sensação assim de que... E cada vez que eu venho aqui tem gente nova. Então, por isso eu sempre me apresento. E fica estranho, eu sei que vocês dizem assim, mas de novo ele se apresentando? Eu já sei quem ele é. Talvez alguns não sabem. Meu nome é Joabe, esse sotaque é original, não é imitado. E nessa manhã eu não estou aqui acompanhado pela minha esposa. A Juliane foi à igreja de Peniche, que é uma das igrejas que eu cuido aqui como pastor, e ela foi ali dar um apoio aos nossos irmãos, tá bem? Antes que alguns perguntem, né? Cadê a Ju? Cadê a Ju? Alguns parecem que se alegram mais em ver a Ju do que me ver. Eu já percebi isso também, mas não faz mal, é minha esposa. E hoje eu quero dar uma prenda para quem adivinhar qual é o tema que eu vou falar nessa manhã. Muito difícil, né? A tarefa muito difícil. Eu vou convidar vocês para que abram a Bíblia em Mateus, no capítulo 2. Mateus 2. Eu estou com uma pequena faringite e isso é bom, porque aí eu falo menos, né? Termino a pregação mais rápido, vocês vão para casa também com mais brevidade. Mateus capítulo 2. Todos encontraram aí? Nós vamos falar um pouquinho sobre o Natal e o título que eu dei a essa mensagem é Um Presente de Adoração. Mateus capítulo 2. Eu queria fazer mais uma oração com vocês, agora uma oração até mesmo de intercessão por todos os que aqui estão, pela nossa igreja. Quero saudar também aqueles que nos acompanham a partir de casa, pela internet. Há muitas pessoas que costumam também acompanhar as nossas pregações, nossos cultos. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor nosso Deus, querido Pai, obrigado por tudo o que nós já vivenciamos aqui hoje nessa manhã de sábado. Obrigado porque o clima está agradável, as mensagens que ouvimos, os louvores, as orações que já erguemos até a Tua presença. Ó Deus, mais uma vez nós queremos humildemente pedir ao Senhor que manifeste o Teu poder, a Tua glória na vida de cada um de nós. Que possamos vislumbrar, Deus, um pouco daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Queremos, Deus, aqui ao abrir a Tua palavra mais uma vez, pedir sabedoria, compreensão, entendimento. Queremos, Deus, também aqui pedir bênçãos pela Tua igreja, que está hoje aqui representada. Há muitos que nos acompanham a partir de casa, outros estão em viagens. E aqui, Deus, nós temos pessoas que talvez estão conosco aqui pela primeira vez ou estão recentemente aqui congregando conosco. Nós queremos pedir muito, Deus, que o Senhor abençoe cada uma dessas famílias que estão aqui representadas. Que o Teu Espírito Santo seja derramado, que haja paz, que haja harmonia, mas que, acima de tudo, Deus, haja uma transformação da nossa vida para que possamos viver mais perto do ideal que o Senhor tem para nós. Nós oramos por essas coisas, agradecidos, Senhor Deus, confiantes no Teu amor. E em nome de Jesus. Amém. Pronto, vamos aqui a Mateus no capítulo 2. Hoje nós vamos fazer assim, vamos lendo os versos e tentando comentar um pouco aqui cada parte, tá bem? No sábado passado nós tivemos aqui, antes de ler,
tivemos ainda, eu quero fazer menção disso, nós tivemos uma linda festa de Natal, um concerto musical aqui na igreja, no sábado à tarde. Foi muito bom, muitos de vocês puderam estar aqui conosco. E eu quero agradecer a Deus por essa ocasião e dizer que quando uma igreja está realmente unida, com objetivos muito claros e abençoada por Deus, realmente grandes coisas podem ser realizadas. Então, nós agradecemos a Deus por isso e parabenizamos aqueles que conduziram aquela bonita festa. Teve a participação aqui de muitas pessoas. Vamos então aqui, Mateus 2, no verso 1 diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Essa Belém aqui, havia duas cidades com o mesmo nome. Por isso a descrição, a especificação que era Belém da Judéia. Aqui diz que isso aconteceu nos dias do rei Herodes. Na Bíblia aparecem 4 indivíduos com esse mesmo nome. Tem esse Herodes aqui de Mateus capítulo 2. Você vai ter o Herodes, que é aquele que depois vai ordenar a morte de João Batista. Depois você vai ter um outro Herodes, que vai aparecer lá no livro de Atos, e é quem ordena agora a morte do apóstolo Tiago, ou seja, parece que a família tinha um problema, né? De mandar matar pessoas. Essa era chamada dinastia herodiana, que foi fundada por esse Herodes aqui, que era chamado Herodes o Grande. E o último Herodes que vai aparecer já vai ser ali no finalzinho do livro de Atos, que é um Herodes que parece que já é um pouco diferente, porque pelo menos a Bíblia não mostra que ele manda matar alguém. Ele tem um encontro com o apóstolo Paulo, uma conversa muito interessante, onde ele chega a afirmar: por pouco me persuades a tornar-me cristão. Interessante a conversa que houve entre eles, e aquele Herodes já era um pouquinho diferente, era o Herodes Agripa II. Foi o último dessa dinastia, segundo o que conta a história. Esse Herodes aqui, o chamado o Grande, Flávio Joséfo, que foi um historiador judeu, ele conta o seguinte, que esse Herodes, ele era um homem ambicioso e ele chegou a esse trono, ele fundou essa dinastia ali na região da Judéia, porque ele conseguiu convencer o Império Romano de que era boa coisa ter um rei para os judeus. E ele era, na verdade, de origem, ele era do povo de Edom, que era ali vizinho, só que ele conseguiu, convencê-los de que seria bom que os judeus tivessem um rei, um governante que colocassem as coisas em ordem. E, portanto, Herodes, ele, com essa ambição, chegou ao trono, estabeleceu essa dinastia. Acredita-se que ele era um homem habilidoso para a guerra, sagaz, mas ele tinha alguns defeitos aqui. Primeiro, uma mania de grandeza, a chamada megalomania. E isso se materializa nas construções de Herodes. Ele construiu muita coisa. Construiu, por exemplo, o Templo de Herodes, e construiu também, na verdade, ele reformou e ampliou o Templo de Jerusalém. Certo? É tanto que o templo, alguns entendiam que aquela grande, suntuosa obra realmente havia sido destacada por causa da generosidade de Herodes. Quando ele fez isso, ele queria, na verdade, conquistar um pouquinho o coração do povo, porque Herodes ele era assim, um tanto rejeitado pelo povo judeu. Só que, para além dessa ideia de conquistar o povo, ele queria também sempre, na verdade, alimentar o seu ego com essa mania de grandeza. Herodes também era um homem cruel, e conta a história que ele chegou a mandar matar a sua segunda esposa, quer dizer, matou a sua segunda esposa e seus filhos. Isso tudo porque ele sentiu-se ameaçado em relação à perda do seu trono. Então, esses indícios aqui podem nos ajudar a compreender por que Herodes ordenou a matança daqueles bebês. Percebe? Porque quando ele entendeu que, olha, havia um outro candidato a rei, todos os candidatos a rei eram aqui punidos com a morte. Portanto, esse era o tal Herodes, mas não é o personagem principal. A gente não vai se concentrar assim em Herodes. Vamos ao verso 2. E perguntavam, esses tais magos, não é? E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo.
quantos eram os tais magos? Quantos eram eles? É curioso que esse é um dos mitos que existe, né? Que eram 3 reis magos, mas na verdade a Bíblia em nenhum lado vai dizer quantos eram. Se eram 2, uma certeza nós temos, era mais de um, ok? Era mais de um, mas a Bíblia não diz se eram 2, 3, ou se eram 10, quem sabe uma comitiva até maior. Outra curiosidade é que no texto bíblico também não aparece a palavra reis. Nós temos essa ideia de que eram reis, magos e tal, mas reis? Como assim reis? Ok, não diz que eram reis. Eram homens vindos do Oriente. E a palavra magos poderia ser melhor traduzida como sábios, certo? Eles seriam talvez astrólogos daquele dia, que também não tem que ver com a astrologia dos nossos dias. A astrologia lá no passado era mesmo estudo, a astrologia e a astronomia, até naquelas culturas do Médio Oriente, elas se misturavam. Eles tentavam estudar os astros para compreender os grandes mistérios do universo. Nós vemos isso, por exemplo, quando Daniel está em Babilônia. E aqui, eu me arrisco a dizer que eles eram como que cientistas daquela época. Ou seja, eram homens estudiosos que procuravam compreender a fundo os grandes mistérios realmente da história humana. E isso incluía estudar os astros, mas incluía também estudar registros, livros, as culturas que estavam ali por perto. E é possível que nessa busca eles se depararam com a ideia, a crença do povo judeu de que um dia viria um Messias, um homem especial, que seria um rei, salvador da humanidade. E esses sábios homens, eu vou deixar de utilizar a palavra mago, sabemos que mago da ideia de magia a gente leva para um outro lado. Então esses sábios homens, vou repetir aqui que na minha concepção seriam cientistas da época, homens de um intelecto realmente ampliado, pessoas de uma capacidade mental privilegiada. Esses homens, eles viajaram e foram à procura desse encontro com Jesus. E aqui diz o verso 2, de maneira muito clara, muito precisa, qual era o objetivo daquela viagem. Qual era? Eles queriam adorar. Eles queriam adorar. A palavra aqui traduzida para adoração tem mesmo sentido de você prostrar-se diante de alguém que é hierarquicamente superior. Era isso que se fazia com os reis, era isso que se fazia com deuses, pronto. É o adorar, é o reverenciar alguém que está acima de você. Eles foram guiados, diz aqui o texto, por uma estrela no Oriente. Ao comentar essa parte da Bíblia, a escritora Ellen White, ela diz que essa estrela, na verdade, não era exatamente uma estrela. Ela diz que eram anjos que iluminaram o caminho daqueles homens. Isso daqui me impressiona um pouco porque aqui nós vemos a maravilha de Deus em revelar-se ao ser humano e a maneira como ele se adequa, se adapta à nossa linguagem e ao nosso conhecimento para conseguir alcançar o nosso coração. Se para aqueles homens o que eles dominavam melhor era exatamente estrelas e astros e etc., Deus vai por aquele caminho para chegar até eles. E certamente aquela estrela totalmente diferente, numa posição que eles desconheciam, foi a evidência que eles precisavam de que o momento havia chegado. É interessante, irmãos, até hoje Deus utiliza o mesmo caminho. Ele vai ao coração humano, na verdade, por caminhos que às vezes até desconhecemos e entendemos pouco. É assim como Deus age. Mas vamos adiante. Eles queriam adorar, foram guiados por essa estrela que eram anjos, mensageiros do Senhor. Verso 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Ou seja, a notícia não ficou só no palácio. Se diz que toda Jerusalém alarmou-se é porque a história realmente se espalhou. E a palavra aqui traduzida por agitou-se
É uma palavra, é tipo quando você recebe realmente uma notícia assim muito forte e aquilo causa uma agitação, uma perturbação incontrolável. Foi isso que Herodes sentiu e que a cidade sentiu com a informação de que o Messias poderia estar por ali, certo? Para Herodes, não dá para acreditar que ele enxergou que aqui era a figura do Messias, mas sim um rei que os judeus poderiam querer apoiar e criar aqui uma insurreição e tirá-lo do trono. Vamos adiante. Verso 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Ou seja, aí agora Herodes vai à procura da tal profecia. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Ou seja, na resposta desse grupo, nós vemos que eles conheciam a profecia? Sim ou não? Conheciam a profecia, sabiam que o bebê nasceria daquela maneira, naquele sítio. E aqui eu queria fazer o seguinte comentário. Nós encontramos nesse grupo consultado por Herodes homens também de uma capacidade intelectual privilegiada. Assim como aqueles sábios. Eram pessoas que tinham realmente o domínio do conhecimento. Mas nem sempre dominar o conhecimento teórico será sinônimo de possuir discernimento espiritual. Enxergam aqui a diferença? E até, talvez no contraste entre os intelectuais sábios que vieram lá do Oriente, do Leste, e acredita-se que isso pode ter sido da região da Pérsia ou da Arábia, no contraste entre esse grupo e aqueles pastores lá de Belém, que possivelmente não eram pessoas exatamente assim das mais intelectuais. Eram pessoas mais simples, humildes, que trabalhavam com um ofício bastante braçal, e acredita-se que... Eu já ia chutar aqui. Então, só para continuar aqui. Então, acredita-se que eu penso que quando nós contrastamos esses dois grupos, nós identificamos um fator em comum, certo? Algo em comum entre ambos, que é a humildade e a sensibilidade para seguir a orientação de Deus, certo? Uma pessoa pode ter muito conhecimento e isso ser inútil para a salvação. E é possível que alguém tenha pouco conhecimento, mas tenha a sensibilidade necessária para entender aquilo que é essencial para a sua salvação. Meus amigos, aqui nesse contexto, nós vamos encontrar pessoas que sabiam toda a profecia, mas que infelizmente estavam com seu discernimento espiritual turvo e não conseguiram ver o que precisavam. Vamos ao verso 7. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos sábios, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Ou seja, ele perguntou assim, olha, foi astuto, né? Essa sagacidade que ele tinha, olha, quando foi... Ele não perguntou mais ou menos, ele tentou inquirir o período certo em que havia aparecido a estrela. Isso daqui nos faz compreender o seguinte, ele obteve essa resposta dos sábios. Veja comigo o verso 15. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então, por que ele mandou matar os meninos de 2 anos para baixo? Porque esse episódio que estamos lendo aqui, acredita-se que não foi imediato ao nascimento de Cristo. Jesus nasceu. Quando você une os relatos de Lucas e Mateus, você vai entender melhor. Então, Jesus nasce, vem os pastores de Belém, passam os 8 dias, Jesus é levado ao templo, é consagrado, é circuncidado, Simeão e Ana abençoam o menino,
Depois Jesus segue a sua vida ali, a sua infância, certo? Nesses primeiros momentos. E acredita-se que Jesus já tinha quase 2 anos quando ele recebeu a visita dos magos. Por isso, quando Herodes disse, mate todos os que têm 2 anos para baixo, porque era o cálculo, ele teve uma precisão. Olha, a estrela apareceu foi na data X, ele certamente obteve uma data. Apareceu foi naquela data, ok, então todos os bebês que nasceram dessa data para cá, mato todos. Então, essa foi aqui a compreensão que Herodes chegou. Voltamos lá ao verso... Estávamos no verso 7. 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Aquele mente, né? Descaradamente, assim, diz, olha, eu também quero adorar esse tal rei, nem de longe. Não. Verso 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente, ou seja, a estrela agora é como se ela ressurgisse. Percebe? Ou é como se essa estrela nem toda a gente pudesse ver. Ou é como se só visse quem estava concentrado no que tinha que ver. Aqui nós vemos que a estrela guia aqueles homens. Até que, aí diz assim, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Os anjos agora param e dão era um GPS aqui que não tinha falhas. Localização precisa, porque diz que foi na porta da casa. Tem aquele GPS que dá 15 metros, né? E para lá. Foi quando eu fui visitar quem? O Deca, né? O GPS jogou lá na rua, lá de cima. Então, o GPS preciso, os anjos dizem aqui, eles chegam, e diz o verso 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Eu não sei como é que está na tradução de vocês, mas esse texto original aqui, ele é mais precioso do que o que está aqui em português, porque a palavra traduzida por alegraram-se, ela tem a mesma raiz da palavra graça. Certo? Então, o que acontece não foi que eles só se alegraram e sorriram e ficaram assim felizes. A questão é que eles se encheram de graça naquele momento. É a mesma palavra utilizada nos evangelhos e por Paulo para falar da graça de Deus. Então, no idioma original, a ideia é mais ou menos a seguinte, eles encheram-se de graça e de graça, porque a palavra é como se ela se repetisse aqui. É uma coisa linda a maneira como a graça de Deus preenche o coração daqueles homens naquele momento. E aqui diz que isso foi com grande e intenso júbilo. Na verdade, o texto aqui poderia ser traduzido com esse grande e intenso júbilo. É uma coisa que é excessiva, um pouco assim exagerada. Ou seja, naquele momento, eles entenderam que havia algo muito, muito, muito grande ali diante deles. E aquilo parece que transbordou no coração. Por isso que a ideia, a tentativa de traduzir, dizendo, olha, eles tiveram um intenso júbilo, foi muita alegria, mas uma alegria que tinha que ver com a graça de Deus. Agora o verso 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Alguns entendem que José não estava presente por alguma razão, porque deveria ser mencionado. Prostrando-se, aí vem o objetivo da viagem, aquela viagem não foi curta, e aqui eles adoram, E abrindo os seus tesouros. A palavra aqui traduzida por tesouro pode ser o depósito onde eles guardavam as suas preciosidades, os presentes. Poderia ser um gênero de um baú grande ou alguma coisa assim. Eles abriram aquilo e entregaram-lhe suas ofertas. E essa parte é bem conhecida. E aqui não há mitos, foi isso mesmo. O que eles entregaram? Ouro, incenso
e mirra. A tradição cristã, lá nas origens, vai dizer que o ouro seria um reconhecimento da realeza de Cristo. O incenso, um reconhecimento da sua divindade, e a mirra, um reconhecimento do sacrifício. Por que isso? Porque o ouro era esse presente caríssimo, até hoje o ouro é muito caro, naqueles dias não era diferente, e era um presente entregue para os reis. Quando um rei visitava outro rei, quando alguma comitiva visitava um rei, era normal entregar ouro. Então eles entregam ouro. Eles entregam esse incenso. O incenso era comum não só na cultura judaica, mas nas demais era utilizada em rituais de adoração aos deuses. Eles entregam também isso. Depois, a mirra que aqui aparece era uma erva aromática amarga, mas muito, muito cheirosa, que servia para embalsamar o corpo de uma pessoa morta. Mas também era matéria-prima para fazer perfumes até muito caros. Eu fiz uma pequena consulta sobre perfumes caros na atualidade. Acredita-se que há perfumes que custam, como é que fala em português de Portugal? Um milhão mesmo, né? 1 bilhão que é 1.000 milhões, né? Pronto, 1.000 milhões. Não, mas é 1 milhão. 1 milhão de dólares, mais de 1 milhão de dólares, um frasco de perfume. Eu não sei se alguém utiliza um desses aí. Mas é muito dinheiro. Há perfumes muito caros, mesmo hoje. Então, alguns dizem que, a tradição mais antiga do cristianismo acredita que esse foi o significado da oferta deles. Não dá para ter certeza se era isso que eles tinham em mente. Não dá para ter certeza. Não dá para ter certeza do porquê Lucas faz questão de registrar esses três presentes, especificar. Mas uma coisa é certa, e isso daqui é unânime entre os comentadores da Bíblia, é que esses presentes, principalmente o ouro, foi extremamente útil para a fuga da família para o Egito. Certo? Então, e outra coisa que é também comum entre os que estudam a Bíblia, mas com mais profundidade, é que eles trouxeram presentes que eram caros. Aquilo não era barato. E a intenção deles ao entregar aqueles presentes que talvez estivessem entre as coisas mais finas, requintadas e realmente caras da sua cultura, o desejo deles era, através disso, materializar, certo? A sua adoração. Porque lembra qual era o propósito da viagem? Qual era? Era adorar. Eles vieram de longe para adorar o rei. E eles queriam materializar essa oferta. Alguns dizem que esses presentes são a origem... Cadê o presente que estava aqui? A Márcia levou embora. Esses presentes, eles seriam a inspiração para os presentes, as prendas de Natal que nós hoje distribuímos. Acredita-se que esse é um dos períodos, ou talvez o período do ano, com o maior consumismo. As pessoas realmente, o comércio fica extremamente movimentado. Eu não sei aqui quem já ganhou sua prenda de Natal, quem já comprou a prenda de Natal. Eu estou aceitando prenda de Natal. A minha esposa já disse, meu bem, esse ano não tem prenda de Natal. Eu disse, tá bom, eu também não tinha comprado, estamos kits, está tudo certo. E eu sei que às vezes nós somos envoltos assim pela nossa cultura e fazemos as coisas sem nem saber por que estamos fazendo. E eu sinceramente acho que esses presentes que eles deram não tem nada que ver com esse consumismo todo que a gente vê hoje em dia. Eu acho que faz parte da cultura e não faz mal. Eu não estou a dizer aqui que você não deva dar prenda de Natal. Vou sair daqui, senão vou já chutar a cabeça do José ali. José, que não é o José, tá, irmãos? É só para lembrar aqui a coisa. Então, o que nós vemos aqui é, sim, um grande exemplo de que quando nós queremos adorar a Deus, nós podemos fazer isso de muitas maneiras. Mas existe uma maneira também que é muito declarada em todo o texto bíblico, que é materializar isso através da entrega de bens. É isso mesmo. E não se preocupe que eu não estou hoje propondo aqui para você vender a casa, o carro, ou trazer e dar para a igreja, não é nada disso.
mas dentro da tua proporcionalidade, entregar bens para Deus. E é isso mesmo, por isso que na igreja, quando nós temos aqui o nosso culto, nós passamos aqui um saco, tá ali, ó, para recolher ofertas. E a palavra que traduz aí como presentes é a mesma palavra no idioma original utilizada para as ofertas. As ofertas lá de sacrifício no Antigo Testamento. É a mesma palavra utilizada e essa palavra é linda porque ela não representa um presente que vem por obrigação. É uma coisa espontânea. Eu dou porque eu quero dar, porque eu estou feliz, porque eu estou agradecido. E por isso eu vou dar não é aquele presente por obrigação, porque é Natal, chegou o Natal e eu tenho que dar um presente. E se eu não der, toda a gente vai ficar chateada comigo. Não, é aquilo que brota de um coração que reconhece quem está diante de si. Aqueles homens reconheceram que aquele bebê não era só um bebê. Tá aqui a bebezinha linda dormindo. Ela riu para mim quarta-feira, viu? Eu olhei para ela, sorriu. E as crianças normalmente não sorriem para mim, eu não sei porquê. Ah, sorri, obrigado, Noemi. Noemi me ajudou também. Talvez quando eu tiver filhos, né, pastor Kim, vai melhorar isso daí. Voltando aqui ao que interessa, o que nós encontramos aqui é que aqueles homens identificaram que não era só um lindo bebê, com um sorriso nos lábios, uma mãe com um semblante quase que talvez angelical. Maria era uma mulher muito, muito de Deus mesmo. Não, eles viram que ali estava algo que ia muito além. Por isso o coração deles encheu-se de graça. E a atitude de adorar, ela foi traduzida através de uma entrega material. Quando nós, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, falamos sobre ofertar, o pastor adventista ele fala sobre isso com a consciência mais tranquila do mundo. Porque se as ofertas aqui aumentarem ou diminuírem, nada vai direto para o salário do pastor, percebe? Não é assim que funciona. A igreja tem um sistema todo organizado, onde dízimos, ofertas, as entregas, elas são divididas e direcionadas, cada uma para o seu lado. E, meus irmãos, por isso nós falamos de coração aberto, porque eu também sou um ofertante. E eu acredito que quando nós entregamos... E veja, eu não estou a dizer isso aqui para agora você entender que é Natal, eu preciso entregar uma oferta na igreja. Não, mas ao mesmo tempo eu queria fazer uma proposta aqui. A cultura, ela nos leva para o seguinte: é aniversário? Tem presente. É Natal? Tem presente. Não tem essas coisas da vida? Tem presente. Faz parte da cultura, não há nada de errado com isso. Mas eu queria propor aqui uma cultura nossa. Qual é a cultura? Eu estou agradecido a Deus. Eu entrego presentes para Deus. Eu reconheço quem Deus é, tudo que Ele faz por mim. Eu entrego presentes para Deus. E eu estou a falar de presentes que estejam de acordo com as tuas posses. Talvez você não tenha um perfume de $1 milhão, e nem ouro, e nem incenso para entregar a Deus, mas o que você tem? Tem um coração? Esse coração aí todo cheio de problemas? É isso que tem? Traga que Jesus pode consertar, tá bem? Ele pode consertar, e não só consertar, ele pode, como diz a Bíblia, tirar esse coração e colocar um novo. Traga para Deus. Agora você também trabalha? Você tem renda? Tem? Deus tem dado coisas para você? Tem ou não tem? Para muitos tem. Então, entregue também alguma posse, alguma materialização dessa gratidão. E sabe qual é o grande ponto, repito, que é unânime entre os comentadores da Bíblia, é que essa oferta de adoração, ela é utilizada para cumprir os propósitos de Deus, porque é com esse recurso que o bebezinho vai ser sustentado, lá no Egito. E até hoje é assim. Você oferta e com isso, a obra de Deus, o propósito de Deus, ele avança. Deus precisaria disso? Não, Deus poderia sustentar Jesus de qualquer outra forma, mas ele deu um privilégio àqueles homens e eles não deixaram passar a chance, a oportunidade de participar do plano de Deus, porque é isso que acontece quando nós entregamos o nosso presente de adoração. Meus irmãos, é Natal, eu achei que seria uma boa ocasião para pensarmos em tudo isso e criarmos uma cultura própria de sermos generosos, liberais, felizes, espontâneos
em adorar a Deus com os nossos presentes também. Quer sejam pouquinhos, muitões, coisa pouca, coisa mais valiosa, não importa. É dentro da proporcionalidade de cada um. Mas adoremos a Deus com os nossos presentes. Que Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.